Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos para continuar aqui a nossa profunda meditação sobre essa interpretação dos 2.300 tardes de manhãs de Daniel 8:14. Eu gosto da sua companhia e gosto ainda mais quando você toma esse vídeo e leva adiante. Continue assim fazendo. Vamos juntos, santuário celestial. Você se lembra que Deus pediu para Moisés fazer um santuário, né? Deus habitava no meio do povo, né? Aliás, Deus habitava lá no cume da montanha, né? Quando Deus queria falar com Moisés, ele falava com ele lá do cume da montanha. Moisés ia lá, ficava, passava um tempo, voltava, mas Deus não queria ser conhecido como Deus da montanha, Deus queria ser o Deus que era o vizinho ali do lado, queria habitar no meio deles. Aí lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, nos diz assim, ó: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Aí o Senhor Deus dá as dimensões desse santuário, as características específicas que esse santuário devia ter, as medidas, os móveis, os utensílios, tudo. Deus dá toda a orientação para que esse santuário seja feito conforme o seu gosto, a sua vontade. No verso 40 diz assim, ó: "Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte." Então veja que Deus chamou Moisés e mostrou o modelo de um santuário maior. Moisés, está vendo esse modelo aqui? Agora faça igual lá na terra. E esse modelo, esse santuário terrestre, de fato é um modelo de um santuário superior, que Hebreus capítulo 8, versículo 1 em diante diz assim, ó: "Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo se origiu e não homem." Você percebeu aí? Verdadeiro tabernáculo, quer dizer que existia uma cópia desse verdadeiro. Esse verdadeiro foi Deus quem erigiu, a cópia foi o homem que se erigiu. Claro que é uma indicação do santuário feito por Moisés, que o próprio Deus pediu para ele fazer. Muito bem, ao se debruçarem sobre as escrituras depois de 1844, aquele grupo pequeno que buscou informações por que Jesus não voltou em 1844, eles perceberam a existência de dois santuários, um terrestre e outro celestial. Muito bem, o verdadeiro tabernáculo é o que está nos céus, é o que Deus fez, é o tabernáculo da nova aliança. Você se lembra que quando Jesus morreu, findou-se o ministério do santuário terrestre, ou seja, aquilo que acontecia no santuário. Lembre-se o seguinte, o santuário não é um fim em si mesmo. O santuário, na verdade, era um tabernáculo, era um ambiente que abrigava um ministério. Era o que acontecia no santuário que era importante. O que acontecia no santuário, pastor? Era a ministração sacerdotal de intercessão pelo pecador culpado e arrependido. Então, o indivíduo que pecava, ele pegava um cordeirinho sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, perfeito, não doente, não cego, não aleijado. Ele deveria levar o melhor do seu cordeiro e ele próprio pegava a faca e cortava a garganta do cordeiro. Então, ele colhia o sangue em uma espécie de uma vasilha, entregava esse sangue na mão do sacerdote que fazia a ministração por ele. Ou seja, o sangue representava a morte do pecador. O pecador não morria, mas ele apresentava alguém para morrer no seu lugar. Mais tarde, João Batista, olhando para Jesus, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então, o que ministrava no santuário que era o importante? Então, o santuário terrestre era somente uma cópia do santuário celestial, ou seja, o ministério sacerdotal exercido ali no santuário terrestre era somente uma cópia do ministério superior. Qual que é o ministério superior? O ministério de Cristo. Por isso ele diz que o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade. Olha o verso 3 aqui, ó. O verso 3 do capítulo 8 de Hebreus. "Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figuras e sombra,
das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Percebeu aqui? O foco aqui não é a parte física, mas o ministério que exercia ali dentro daquela delimitação geográfica específica, territorial, que seria o santuário. O verso 6 diz assim, ó, agora com efeito obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. É claro, porque na antiga aliança a segurança do pecador era o sangue de bodes, touros, bezerros, ovelhas. Nessa aliança é superior porque o sangue de Cristo. Ele não precisa ser morto todas as vezes, ele foi morto uma vez por todas, porque o seu sacrifício é plenamente aceitável. Muito bem. Então, ao terminar os 2.300 dias de 1844, já por muitos séculos, não havia santuário na terra, por isso a profecia, até 2.300 de manhã o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. É claro que, veja que quando Jesus morre, esse ministério do santuário terrestre acaba. Então, o cumprimento da primeira parte da profecia, que seria a vinda do Messias, acontece justamente no momento que o santuário terrestre deixa de ter a sua função, ou seja, o seu cumprimento é completo, a sombra encontrou a realidade. Muito bem. Agora Jesus ele está no santuário celestial. Para quê? Para interceder por nós. Aí Hebreus 7:25 vai nos dizer assim, ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Olha que coisa interessante, tá vendo? Ele vive intercedendo por nós no santuário celestial. E o verso 26 ainda é mais específico. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, o ministério de Cristo no santuário agora começa para nos ajudar a vencer definitivamente o pecado. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus nos liberta da condenação do pecado. No santuário celestial, o Senhor nos dá força para vencer o pecado. O pecado como tentação. Pastor, eu cometi um pecado. A Bíblia fala, aquele que morreu por nós, que é Jesus, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, que está esse texto. E no 1 João capítulo 2, verso 1 diz, filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, nós temos um advogado. Então veja que na cruz, Jesus paga definitivamente a dívida de cada um de nós. Ou seja, o salário do pecado é a morte, então eu pequei, eu que deveria morrer. Mas Jesus morre em meu lugar. No santuário celestial, o Senhor está intercedendo por mim, porque infelizmente ainda cometo alguns pecados. E aí o Senhor Jesus aplica o benefício do seu sangue para o pecador arrependido, de maneira que esse pecador, ao se levantar dessa oração depois de ter pedido perdão, arrependido verdadeiramente, sai dessa oração como se nunca tivesse cometido pecado nenhum. Por isso que o santuário, Jesus no santuário celestial e a sua intercessão nos ajuda a quebrar o domínio do pecado sobre a nossa vida. Nós não precisamos mais viver escravizados do pecado, né? E ele nos livra da condenação e do controle do pecado e apaga a nossa transgressão. Por isso Jesus é a nossa única esperança, tá vendo? Se você vivesse no tempo de Moisés, no tempo do tabernáculo, você, pecador, deveria fazer o seu sacrifício, levar lá o seu cordeirinho. Você mesmo teria o desprazer, a tristeza de matar uma vítima inocente porque você pecou. Hoje não é diferente, só que o cordeiro é infinitamente maior, mais importante.
O sangue de Cristo é aplicado sobre você quando você se arrepende. Pecou? Vá para Jesus imediatamente. Sem tardar. Peça a Ele, Senhor, me perdoe, eu cometi tal pecado. Confesse o pecado. Se arrependa humildemente e peça o perdão. E o Senhor Jesus vai diante de Deus com o sangue. Não, claro, não o sangue literal, né? Mas os benefícios de seu sangue. Ele mostra as marcas da cruz. Olha, Senhor, ele merece a morte, mas eu morri por ele. O pagamento já foi feito. Ele está arrependido. Dê-lhe o perdão. E o Senhor, Deus, o juiz de toda a terra, nos dá o perdão porque Jesus pediu, porque Jesus intercedeu, porque Ele é o nosso sumo sacerdote e faz expiação por nós e intercessão. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, meu amigo. Que hoje você aproveite esse benefício que nos é oferecido gratuitamente e graciosamente. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. É o convite que a Bíblia nos faz. Vamos orar? Pai querido, obrigado por sua bondade e misericórdia de ter nos dado o ministério de Cristo para nos ajudar a vencer definitivamente o pecado. Nos abençoe para tanto nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.